Olá, tudo bem com vocês? Sou Juliana de Oliveira Campos e estou aqui para apresentar novamente meu estágio supervisionado no modelo extensão e hoje estamos com a professora Daniela dos Santos Ribeiro novamente para contribuir desta vez com o relato de experiência com a temática Educação Infantil versus Pandemia. O seu relato será a experiência que ela teve, que o município de Descalvado teve desde 2020 até os dias atuais. Daniela, passo a palavra para você e desde já te agradeço. Olá, meu nome é Daniela dos Santos Ribeiro. Eu hoje estou gestora de uma unidade escolar de SEI aqui no município de Descalvado. Estou novamente aqui para contribuir com um relato de experiência com a temática Educação Infantil versus Pandemia. Nesse relato, eu vou falar como foi a nossa experiência aqui no município de Descalvado, desde o ano de 2020 até os dias atuais. Então, eu costumo dizer, costumo usar até um ditado popular, que nós trocamos a roda do carro com o carro andando, com o carro em movimento. Por quê? Porque a gente já tinha iniciado o ano letivo normalmente, em fevereiro de 2020, e fomos trabalhando, seguindo todos os processos de avaliação diagnóstica, de planejamento, A gente estava estruturando essas questões quando, em março, mais precisamente, acho que na primeira quinzena de março, começou esse assunto da pandemia, e no dia 20 de março, nós, por determinação da Secretaria de Educação e de outros órgãos superiores, as aulas foram encerradas, para saber o que ia acontecer. E como sempre, dentro da minha vivência de escola, que eu já tenho 20 anos de sala de aula, eu passei por aquele processo da gripe suína, que foram 15 dias, nós voltamos normalmente, seguindo todo o protocolo de higienização, e foi o que a gente, eu, como gestora e as minhas colegas coordenadoras, dissemos aos professores: olha, daqui 15 dias nós estaremos de volta. E não foi bem isso que aconteceu. Nós paramos no dia 20 de março, a escola, parou, a equipe gestora junto à Secretaria de Educação sempre em contato para saber quais seriam os procedimentos, os professores e alunos e funcionários em casa, e então nós ficamos nesse contato remoto. E eu falo que as coisas não acontecem por acaso, Eu penso que não é por acaso que tudo isso aconteceu e quão grande foi a evolução que nós tivemos na educação. Por um lado, pensando em evolução tecnológica, E por outro, algumas situações que precisarão ser recuperadas. Quando foi no dia 13 de abril de 2020, depois de todas as orientações recebidas junto à Secretaria de Educação e também seguindo a normativa de outros órgãos superiores, Secretaria de Educação do Estado, Undime, entre outras, nós retornamos para o ensino remoto, ou seja, qual foram, os procedimentos utilizados pelo município? As unidades escolares ficaram responsáveis por entrar em contato com os familiares e criar grupos privados no Facebook da unidade escolar por sala de aula. Então, cada sala de aula teria um grupo. Esse grupo seria um grupo fechado, somente quem teria acesso a esse grupo seriam professores, monitores, a gestora da unidade escolar e os pais. E aí, nesses grupos, a gente ia conversar com os pais sobre todos os assuntos. Então, num primeiro momento, foi pensado isso. E foi o que nós fizemos.
criamos os grupos, entramos em contato com os pais, colocamos esses pais nos grupos, eles aceitaram os convites e a partir daí a gente começou o nosso primeiro contato. Só que a gente percebeu que nem todos os pais tinham acesso ao Facebook, que nós precisaríamos usar uma outra metodologia para entrar em contato com seus pais. E assim sendo, nós criamos o WhatsApp Business da unidade escolar para inserir esses pais que não tinham acesso ao Facebook. Então, a gente já tinha 2 meios aí, sabendo que o grupo principal era o do Facebook. O que seria esse grupo, né? Dentro desse grupo, os professores e monitores foram orientados a colocar as suas aulas. Então, a gente criou, né, todo um slogan, né, todo um protocolo para oferecer essas atividades. Então, eles preparavam, né, professores e monitores preparavam as atividades, encaminhavam para as articuladoras, que as articuladoras eram as gestoras, e as gestoras colocavam essas atividades nos grupos. Essas atividades foram sendo semanais, 2 atividades por semana, até porque no SEI as crianças não têm autonomia para fazer sozinhos, precisam da ajuda dos pais, e nós temos que pensar em todo o processo, né? Eu vou falar mais especificamente do SEI nesse momento, porque é onde eu estou e onde eu estava no início da pandemia, para falar como que funcionou dentro desse meio. É claro que tudo era muito novo pra gente. A gente foi fazendo com o intuito de acertar. Se erramos, não foi por culpa nossa, foi porque esse desconhecido estava tomando conta no momento. Mas tudo caminhava muito bem. Então, qual que foi todo esse processo, né? A gente encaminhava as atividades semanais, os professores e monitores faziam orientações dentro desse grupo, explicando a atividade, né, com todas as orientações. Cabia aos familiares, pais responsáveis, desenvolver a atividade com a criança, postar fotos, vídeos e comentários para que a gente pudesse acompanhar o desenvolvimento da criança nesse momento remoto. A gente sabe que não foi fácil, porque houve uma luta grande, né, de parceria com as famílias para que eles entendessem a importância de não interromper esse processo de desenvolvimento das crianças. A gente também sabe que os pais trabalhavam naquele momento e não tinham tempo para fazer, mas com toda a orientação, com toda a situação, nós fomos tentando conseguir essas parcerias, né, e compromissos com os familiares, para que movimentasse o grupo com essas postagens e os professores e monitores, a equipe gestora também, fizesse o acompanhamento dessas crianças. Então, assim, foi assim, um processo bem construtivo, né? A gente foi construindo essa situação aos poucos para poder atingir ao todo, não podendo deixar de fora nenhuma criança. No SEI, tem um agravante, né? Eles são muito pequenos, não tem nada que naquele momento desse para fazer, produzir e eles levarem para a unidade escolar. Não tem como, não tinha como. Então, eles faziam dessa forma. Só que mesmo assim, algumas famílias não tinham acesso ao Facebook ou mesmo ao WhatsApp. Então, as atividades passaram a ser impressas para essas famílias. Né? Eles pegavam semanalmente na escola e realizavam atividade com a criança. E como a gente estava num processo ainda, né, de como fazer isso, como que seria essa devolutiva do impresso? Então, a gente foi pensando em como o pai podia dar essa devolutiva. E a gente pensando nos direitos de aprendizagem, nos 6 direitos de aprendizagem contemplados sempre nas atividades, né? Nós pensamos também em formular questõezinhas para que os pais pudessem assinalar de acordo com o desenvolvimento da atividade. Era uma forma de registro para que a gente obtivesse alguma coisa daquela criança que não estava nem no grupo do Facebook e nem no WhatsApp da unidade escolar. E assim nós fomos caminhando com esse processo. É claro que não foi fácil, porque nem todas as famílias aderiram a esse compromisso, nem todo mundo queria fazer no prazo correto.
Então, a gente foi criando, né, diariamente esses vínculos, aumentando esses vínculos com as famílias. Como? Entrando em contato através de uma busca ativa, através do Messenger da unidade escolar, ou através do WhatsApp, ou através de ligação, ou visita domiciliar. Eram situações que a gente foi criando durante o processo. Por quê? A nossa preocupação era atingir a todos. Pensávamos que esse processo remoto não duraria tanto. E, né, para nossa surpresa, ele durou todo o ano de 2020. Ele perdurou todo o ano de 2020. Então, tudo que nós fizemos aqui, com o intuito de poder fazer essas parcerias com as famílias, foi recebendo orientações. E aí, como que essas atividades eram planejadas, né? Os professores, eles tiveram, sim, orientação para fazer o planejamento escolar. E diante do planejamento escolar, né, eles preparavam as atividades semanais. 2 atividades semanais que estavam ligadas às habilidades propostas para aquele bimestre. Vale ressaltar que mesmo os professores preparando as atividades para as crianças, eles tinham que pensar na atividade no seu todo, em como passar essa atividade para a família, explicando ali por escrito, descrevendo na atividade, nos materiais a serem utilizados, por quê? Não era todo o material como na unidade escolar. Você faz uma atividade, você tem tudo à sua disposição. Em casa, nem todas as famílias tinham tudo. Então, foi necessário fazer uma adequação dessas atividades para as famílias desenvolverem com as crianças. E muito mais do que escrever, foi necessário que os professores e monitores passassem a gravar vídeos explicativos das atividades. E foi o que aconteceu. Nós aprendemos a ter contato com diferentes aplicativos, com diferentes mídias, para poder atingir as nossas crianças. Então, como no SEI é tudo muito lúdico, através das brincadeiras, interações, né, coube aos professores e monitores gravarem seus vídeos para explicar a atividade para a criança, seja uma atividade, seja uma contação de história, seja uma atividade com música. Precisou ser modelizado para facilitar para os pais, visto que a maioria dos pais sempre colocava: olha, nós não somos professores, nós não sabemos ensinar como vocês fazem na unidade escolar. Então, quanto mais explicativo fossem esses vídeos, seria mais fácil para o pai desenvolver a atividade. Então, essas aulas assíncronas passaram a ser constantes também, diante das atividades que estavam sendo desenvolvidas. E assim, nós percebemos que foi muito positivo, porque o retorno foi bem maior por conta da modelização. E a gente sabe também que é difícil, porque a gente depende de uma internet, né? Depende dos pais assistirem, dependia dos pais. Então, o nosso vínculo maior no primeiro momento foi fazer com que os pais entendessem a necessidade de desenvolver essas atividades com seus filhos durante a semana, para que não interrompesse o processo educativo. Nesse momento, eu não quero falar de perdas na aprendizagem, nem de ganhos. Quero falar do processo. Ele não podia ser interrompido. Porque esse desenvolvimento, ele é importante para as próximas etapas, ou seja, para os próximos segmentos. Por isso que foi importante criar essas parcerias com as famílias. E professores e monitores se envolverem dentro desse processo de ofertar essas atividades para as crianças. Então, além das aulas assíncronas, que sempre são oportunizadas semanalmente, também tinham as aulas síncronas, com horário marcado, pré-agendado, para que todos participassem. A gente sabe que é difícil, porque para a criança participar de uma aula síncrona, ela depende da participação da sua mãe, né, da sua família. E nem sempre a gente tem, porque os pais trabalham. Então, sempre um ou outro podia participar. E trabalhar essa questão da interação junto à professora e à monitora. Esse momento de aula síncrona foi um momento assim, de mais criação de vínculos com a família.
porque era o contato ali momentâneo, né, ao vivo, em tempo real, com professores, monitores e as famílias com as crianças. Então foi assim muito significativo propor esse momento também para estar trabalhando com as famílias. E aí que a gente foi aprendendo cada vez mais a lidar com os aplicativos, né? Foi aí que a gente foi conhecendo novos aplicativos, novas situações para sempre proporcionar o melhor para as crianças em suas casas, sabendo que em contato direto, quem estava tendo acesso, quem não estava tendo acesso, uma grande maioria, né, se não todos do SEI aonde eu estava responsável, teve acesso. Então, a gente fazia de tudo para que a criança pudesse ter acesso ao processo de aprendizagem no ensino remoto. E aí que a gente não pôde mudar muito o andamento da unidade escolar. Então, nós também precisamos realizar uma reunião com os pais. E foi muito tranquilo, foi até bem interessante, porque às vezes no ensino, né, presencial, os pais têm mais dificuldade na reunião por conta do horário, porque trabalha. E com o ensino remoto, a reunião foi feita da sua casa, na sua casa, né? Nós entramos na casa das famílias. E aí foi assim, bem produtivo, bem participativo. Os pais puderam participar através das perguntas no chat. E aí foi bastante interessante também. Então, assim, nós passamos por um processo de aprendizagem e ensinamos as famílias como seria o nosso contato durante esse momento de pandemia. O que foi muito bom, o que foi muito produtivo. Como eu falei e já mencionei, tivemos muitos ganhos tecnológicos, aprendizados imensos, que a gente não teria se estivéssemos no ensino no presencial. Porque não que a gente não apresenta novas metodologias, não é isso. Mas foi muito produtivo aprender a utilizar novas tecnologias. Aprender que nós temos uma capacidade maior do que a gente pensa. Eu vi e observei por tudo que as professoras e monitoras fizeram nesse processo. Foi muito positivo. Vídeos muito criativos. Porque antes era muito mais fácil no ensino presencial eu ir lá no YouTube, escolher um vídeo e passar para o meu aluno. Não. Agora era o professor, era o monitor interagindo no vídeo para passar para a criança. O que foi muito bom. E eu tenho certeza que esses ganhos que nós tivemos não será somente para esse momento, né? Esse momento, acabou a pandemia, nós não vamos utilizar mais isso. Pelo contrário, será para a vida inteira, um aprendizado para a vida inteira. Fora a questão da elaboração das atividades, porque teve que ter um novo olhar para as atividades. Não era pegar a atividade em si e apresentar para a criança, para a família. Não, era escolher a atividade de acordo com aquela habilidade proposta para o bimestre e repensar nas metodologias e nos recursos utilizados nessa atividade. Então, será que a família vai ter acesso a esse material que eu estou solicitando? Será que a família consegue fazer essa contação de história como eu faria aqui na sala de aula? Então, essas interrogações foram importantes para repensar todo o processo educativo também. Por isso que eu falo sempre em ganhos. Não foi nada perdido, porque a gente não perde tempo. Não foi nada perdido, né? Foi tudo aprendido, ensinado e que, né, de acordo com as possibilidades, será recuperado aquilo que de repente não ficou tão bem explicado, aquilo que de repente que falhou, enfim. Então eu sempre penso sim nos ganhos, que foram bastante positivos. Uma outra questão, né, foi essa mudança na metodologia da prática dos professores e monitores. Professores que antes arrepiavam
só de falar. Utiliza a lousa digital, utiliza mais a questão da tecnologia dentro da sala de aula. Sai dessa zona de conforto. Isso foi fenomenal, porque todo mundo deu uma repaginada. Cada um se reinventou à sua forma, de acordo com todas as orientações recebidas e fez o melhor para quê? Para atingir o seu aluno. Então, acabou pegando gosto pela prática educativa. Acabou pegando gosto em querer fazer sempre e sempre mais. Então, olha quanta coisa é importante neste momento de ensino remoto. Então, 2021 foi basicamente dessa forma que nós fomos vivendo e convivendo com as famílias e resgatando buscas ativas constantes, sempre em contato para querer ajudar, né? Ajudar melhor as famílias, para proporcionar o melhor para as crianças. Então, nós fomos vivendo desta forma. Um grande aprender. Chegou 2021, né? Nós estávamos com algumas expectativas, algumas ansiedades, porque isso acontece. E antes queria fazer um parênteses. Nesse momento, professores estavam no ensino remoto em casa, não iam para a escola aqui no município. Somente os monitores que estavam dentro da unidade escolar, tá? Aqui em Descalvado foi dessa forma. Professores em casa. E só para fazer um outro parênteses, aqui no município, como que funciona? Berçário 1 e berçário 2, com a presença de monitores. Maternal 1 e maternal 2, professores e monitores, tá? É uma sistemática do próprio município, só para vocês entenderem quando eu falo de monitor e professor. E aí, a gente iniciou 2021 da mesma forma, no ensino remoto. Eram muitas expectativas, eram muitas ansiedades, só que nós precisamos voltar ainda no ensino remoto. Não teve como ser diferente, porque, né, a gente percebe aqui no município de Descalvado que em 2021 houve um agravante, um aumento muito grande dos casos de mortes por conta da Covid-19. Então, altos cuidados. E sempre a Secretaria de Educação nos subsidiando com resoluções, com protocolos, para que a gente pudesse estar acompanhando e fazendo sempre o melhor, atendendo a todos os alunos, atendendo a todas as famílias de maneira igual para todos. E mesmo não tendo, além, né, de pensar no pedagógico, além de pensar no administrativo, também teve a questão dos kits de alimentação escolar, distribuídos durante todo o processo, todo o ano de 2020. Ou seja, desde que iniciou a pandemia, né? Então, a gente voltou em abril, em maio já teve kit, então kit todos os meses, para poder trabalhar essa questão com as famílias, que não foi fácil para ninguém, né? Muitas perdas de emprego e assim sucessivamente. Então, 2021 nós iniciamos dessa mesma forma, com os grupos no Facebook, no WhatsApp, com a mesma sistemática das atividades, sempre aprimorando para melhorar, sempre, né? Buscando o melhor. E a gente foi seguindo até o momento. Hoje, nós estamos atendendo 25% dos nossos alunos nas unidades escolares, presencialmente, e tem algumas famílias que optaram ainda pelo ensino exclusivamente remoto. Então, é esse ensino que a gente ainda chama, né, entre aspas, de ensino híbrido, ou seja, presencial versus o remoto. Falar que é fácil? Não é. É uma constante, né, um constante contato com as famílias diariamente, para que as atividades remotas sejam realizadas, porque o ensino remoto ainda está presente, nós não voltamos com 100% dos alunos. Então, a todo momento, nós estamos trocando experiências, fazendo mais parcerias para tentar o melhor para as nossas crianças e ainda fortalecer o vínculo com a família, né? Seguindo toda resolução que o município propõe, seguindo todos os protocolos de biossegurança. Então, assim, é um complicador muito grande. Não é fácil trabalhar dessa forma, mas a gente tá aqui para isso,
para viver novas experiências, para trocar experiências e para aprender. A escola, ela é justamente isso, uma caixa de surpresas, onde a gente estava vivendo o normal e agora a gente está vivendo um novo normal. O novo normal é esse. Até quando? A gente não sabe. A gente não faz ideia de até quando vamos viver o novo normal. O que a gente sabe é que nós temos que atender as nossas crianças integralmente, pensando no seu desenvolvimento integral. Então, o olhar de observação da criança nesse momento é muito importante. O que a gente tinha lá atrás era a observação segundo o relato dos familiares, segundo a postagem da família. Hoje, a gente tem um comparativo. Esse relato, juntamente com o ensino presencial, que a grande maioria está frequentando. Então, juntamente com o presencial. No presencial, a observação ela é muito grande. São detalhes que, para nós, faz diferença. Então, esse ensino presencial e remoto é de grande importância. Então, hoje a gente está nessa situação de ensino híbrido. As atividades continuam sendo postadas semanalmente nos grupos do Facebook, no WhatsApp ou impressas, né? Para os pais darem a devolutiva. E nós temos o ensino presencial também, que ele hoje comporta 25% das crianças na unidade escolar, ou seja, em cada sala de aula. Então, assim, foi um momento muito rico para nós, foi um momento de grande importância. Como eu disse, na educação, pensando na educação, a crescente tecnológica foi muito grande mesmo, porque a gente não aprenderia tanto se não tivesse acontecido isso. Não precisava acontecer dessa forma, claro, né, devastadora, mas foi importante para aprendizados, onde todos os nossos professores da Rede Municipal de Ensino de Descalvado abriram mão do seu não para tecnologia, não para nada que fosse tecnológico, e passaram a dizer sim, né? Sim para o uso da tecnologia, sim para aplicativo, sim para ofertar o melhor para o meu aluno dentro da sua casa. Para que o processo não quebrasse, o processo de aprendizagem não quebrasse. Então, foi possível oportunizar para todos os alunos, desde os alunos que moram na cidade aos alunos que residem na zona rural. Então, o município pensou em tudo. E as orientações foram chegando para acrescentar, para melhorar todo esse processo educativo, que para a gente é muito rico. E agora, em 2021, nós, do SEI, né, da Educação Infantil, nós tivemos acesso a esse novo material que foi elaborado recentemente pela revista Nova Escola, em parceria com a Undime e com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Um material riquíssimo, que está de acordo com o currículo paulista e que oferta muitas atividades e sequências didáticas para que os professores possam trabalhar em sala de aula. O que é importante nesse momento de retorno presencial e ainda com ensino remoto? Pensar na recuperação das habilidades essenciais. O que é que eu preciso observar no meu aluno e trabalhar com o meu aluno para que no ano de 2022 ele tenha subsídios para frequentar aquela etapa. Então dá tempo ainda, porque nada é perdido. E esse material é muito rico. Quando a gente recebeu esse material em mãos, a gente percebeu que algumas atividades precisariam sofrer algumas modificações para ser desenvolvida nas casas dos nossos alunos. Algumas adaptações que são necessárias diante do processo. Então, foi muito importante. Algumas atividades, né, precisaram sofrer adaptações para serem adequadas, de acordo com a realidade das nossas crianças. E hoje, os professores utilizam esse material com muita facilidade, porque assim, tá tudo pronto, mas precisa ser lido
e fazer adaptações de acordo com a realidade da sala de aula. Então, assim, nós tivemos ganhos muito grandes com a elaboração desse material, com as contribuições desse material para todo o processo educativo. Então, quando a gente fala educação infantil versus pandemia, num primeiro momento a gente assusta, e assustou, foi um susto muito grande. Foram momentos de muito trabalho, muita orientação para alinhamentos, muitos aprendizados. Então foi gratificante. Por isso que eu não gosto de falar que, nossa, tivemos prejuízos. Não é isso também. Tivemos muitos avanços também. Então, assim, foi um momento de muita dedicação. A gente passou a se dedicar mais para esse momento de pandemia. E fazendo os ajustes necessários de acordo com cada segmento, mas seguindo a mesma linha, né? A mesma linha foi determinada para todos os segmentos, para que a gente pudesse caminhar dentro de um alinhamento dentro do sistema educacional de Descalvado, o sistema municipal. A gente precisou fazer esse alinhamento para que houvesse um equilíbrio nas informações. Então, foi muito gratificante. E aquilo que a gente acredita, né, que de repente não deu certo, não conseguimos atingir todas as famílias, a gente foi fazendo ao longo do tempo. Então, olha quantos aprendizados que essas vivências trouxeram para nós, enquanto equipe gestora, para os professores e monitores, um avanço em aprendizagem muito grande. Foram muitas contribuições. Por quê? Nós saímos da zona de conforto para poder ofertar o melhor para as famílias. A pandemia acabou? Não. Mas nós precisamos dar mais um passo dentro da educação e voltar para um retorno presencial. Total? Não. Ainda dentro de um revezamento, dentro de uma porcentagem estabelecida pelo próprio município, junto a toda a equipe de enfrentamento aí da Covid-19. Então, todos os cuidados sendo tomados. A aprendizagem é importante, mas os cuidados com a saúde também são. É uma questão de responsabilidade do município. Foi muito gratificante participar desse trabalho. Eu espero ter contribuído com esse relato de experiência. Me coloco à disposição para qualquer situação, para qualquer questionamento. E espero que vocês consigam entender que tudo que acontece dentro da educação é somente aprendizado, é somente desenvolvimento, é somente aperfeiçoamento. E dentro da educação, nós estamos aqui para isso, para que o processo educativo tenha uma evolução dentro de novos aprendizados e que a gente consiga viver bem esse novo normal. Bom, não tem como agradecer imensamente a sua ajuda, Daniela, com as suas palavras, com o seu relato de experiência. Vou usar até mesmo a sua fala, né? Que acima de tudo, né, a responsabilidade que a educação tem, né, neste momento também de pandemia, né? Essa adversidade a qual houve, né, de 2020 até os dias de hoje, onde está se trabalhando, né, presencial e remotamente, e usando as suas palavras, né, não há como dizer que não houve aprendizado, que não tem como haver desenvolvimento e como foi o aperfeiçoamento, né, de toda essa vivência que houve na educação infantil, na educação em geral, né? Pensando em tudo que houve, como foi o ganho. A gente, na verdade, tem que focar no ganho que houve na educação, principalmente sair da zona de conforto, né? Em relação à tecnologia, por exemplo, onde era tudo muito mecânico, a questão da internet em si, né? Da parte tecnológica, foi assim de extrema importância essa situação de aprender, né? Porque é lógico, quando a gente fala em aprender, a gente acaba pensando que o educador
ensina o aluno, mas o quão grande foi o aprendizado para os professores e monitores nessa questão de aprendizado. Toda essa remodelada, né, na educação. Novamente te agradeço, Daniela. Até o próximo vídeo, onde, né, eu já usei e abusei da professora Daniela e gestora hoje. Também o próximo vídeo falaremos novamente com o professor Fabiano Idem. Ele também dará sua contribuição, né, no relato de experiência de educação infantil versus pandemia. Só posso agradecer a todos. Muito obrigada.